Começando o podcast de filosofia referente ao livro Sociedade do Cansaço, do autor Byung-Chul Han. Falarei do primeiro da página 79 a 88. Ele fala sobre a sociedade do esgotamento. Ele fala que o aparato psíquico freudiano está estruturado como uma sociedade disciplinar, composta de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas. Por conta dessa estruturação, a psicoanálise freudiana só pode ser efetiva em uma sociedade regressiva, que tenha uma organização e negatividade de proibições. A sociedade de hoje não é primordialmente uma sociedade disciplinar, mas e sim uma sociedade de desempenho, o que significa que é uma sociedade que está cada vez mais se desvinculando de uma negatividade de proibições e está se organizando como uma sociedade de liberdade. Ele fala também que o trabalho prestado pelo ego freudiano consiste também no cumprimento de um dever. Nisso, esse fato se assemelha-se ao sujeito de obediência kantiana. Isso porque, em Kant, a consciência moral assume o posto de superego. O sujeito moral também está submetido a uma violência. E, segundo o Kant, todo homem tem sua consciência moral e se vê observado, ameaçado por um juiz interno, que o obriga ao respeito. E essa violência que vive nele para o cumprimento das leis não é algo que ele próprio cria, mas está incorporado em seu ser. Ou seja, essa ideia de consciência moral não é algo que é criado, está realmente no ser, está dentro do indivíduo. O livro fala que o sujeito kantiano ele está dividido em si, da mesma forma que o sujeito freudiano. Ele age interpretado pelo outro, que é, porém, parte dele próprio. Aí o livro fala que essa disposição natural, intelectual, original e moral, chamada de consciência moral, tem uma característica especial, a saber, muito embora esse negócio seja um negócio próprio do ser humano consigo mesmo. Ele se vê, todavia, obrigado por uma consciência a levá-lo adiante por convicção de uma pessoa. Então, em virtude dessa divisão de pessoa, o Kant ele vai falar de duplo si mesmo, ou de personalidade dupla, em que o sujeito moral é ao mesmo tempo o acusado e o juiz. Aí ele também fala que o livro, na página, se não me engano, página 82, ele fala que o sujeito obediente não é um objeto de prazer, mas um objeto de dever. Assim também o sujeito kantiano segue um trabalho de dever, reprimindo suas inclinações. Isso surge também o Deus kantiano. Esse ser moral, que significa que é um ser moral que tem poder sobre tudo, não apenas como instância de castigo e de julgamento, mas também como instância de gratificação. E é bem verdade nesse caso assim, que o sujeito moral, enquanto sujeito de dever, reprime todas as inclinações para o prazer em forma de virtude. Mas o Deus moral recompensa esse trabalho, exercido com dor e sofrimento. O que ele dá? Como é que ele recompensa a pessoa, né? Ele dá uma aventurança, ele dá uma bem-aventurança. E dá, entre parênteses, né? Que o livro fala, entre parênteses, da proporção exata da moralidade, dá a distribuição da bem-aventurança. O desempenho moral compensa nesse caso. Vale comentar também que o sujeito de desempenho da moralidade tardia não se submete a nenhum trabalho compulsório. As máximas que ele pode fazer são de obediência, lei e cumprimento de dever, mas liberdade e boa vontade. Do trabalho, espera-se acima de tudo alcançar o prazer. A falta de relação com o outro provoca, acima de tudo, uma crise de
me chamo Marieli, sou do primeiro ano D do Instituto Dom Barreto. Olá, me chamo Marieli, sou do primeiro ano D do Instituto Dom Barreto. Através desse podcast, venho fazer uma crítica concreta sobre o último capítulo do livro A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Han afirma que nessa época tecnológica em que se busca perfeição, os sujeitos são cobrados para produzir mais, para fins quantitativos, com sentimentos de confiança e positividade ao extremo. Esse comportamento social tem obtido resultados incoerentes com as atitudes individuais, em querer se dar, aparecer e produzir para uma sociedade que cobra muito. Diante disso, o autor diz que todos esses esforços têm desencadeado doenças psicológicas, ansiedade, disfunções e depressão. Segundo Han, o cansaço de esgotamento não é um cansaço da potência positiva. Ele nos incapacita de fazer qualquer coisa. O livro como um todo caracteriza uma sociedade do desempenho sem desempenho, ou seja, do doping cerebral. Desse modo, a sociedade do desempenho e a sociedade ativa produzem cansaços e esgotamentos em excesso, devido à ausência de negatividade, pois não sendo mais imunológico, se apresenta pela positividade, que, com sua elevação do desempenho, conduz à solidão, ao isolamento e ao infarto da alma, um desempenho solitário e individualizado. Assim, o cansaço do esgotamento não se configura uma potência positiva, mas incapacita ao sujeito de realizar quaisquer atividades. Portanto, Han apresenta uma análise da sociedade atual que não está vinculada à sociedade disciplinar, com normas, ordens, obrigações, ou seja, não a negativação das proibições. Todavia, mostra uma sociedade que aparenta ser livre, na qual o dever cedeu lugar para o poder e a negação foi substituída pela positividade e liberdade. Entretanto, essa liberdade traz um solitário e vazio. Nessa sociedade, busca-se o desempenho máximo do indivíduo, o qual vive uma incessante busca pela produtividade perfeita, onde o excesso de trabalho e desempenho agudiza-se uma autoexploração. Nesse sentido, Han informa que a sociedade do cansaço existe pela ausência ou falta de repouso. Assim, a sociedade do desempenho do trabalho faz com que o sujeito seja prisioneiro de si, resultando no surgimento de repressões ou coerções. Descarta-se a crença de que quanto mais ativos somos, mais livres seremos. Neste pensamento, o autor expõe que a hiperatividade, na qual é uma característica da sociedade atual, tem aspecto de forma vazia do ser, uma omissão do fazer que transtorna a liberdade, uma positividade vazia e sem sentido. Uma positividade vazia e sem sentido. Ficando exausta, não está conseguindo mais lidar. Nessa parte do capítulo, vemos que a sociedade está ficando esgotada, está ficando exausta, não está conseguindo mais lidar com a situação, com o tempo que está correndo, porque é um excesso de positividade que está sobrecarregando essas pessoas para acreditarem que elas podem fazer tudo, independente do que seja pelo trabalho, seja por alguma coisa em relação a algum grupo ou algo do tipo. Elas pensam que, não, eu consigo fazer isso e passam a meio que ficarem no modo automático, vamos dizer assim, de não saber mais aproveitar mais nada, de estar sempre fazendo a mesma coisa, de estar sempre fazendo o trabalho dela. E isso dificulta também nas relações sociais entre os amigos e a família, porque ela está mais distante com essas pessoas. Principalmente também nas redes sociais, que ela pensa que, tudo bem, estou no trabalho, mas eu tenho as redes sociais para poder falar com essas pessoas. Mas não é a mesma coisa de ter o contato físico, o contato visual, de estar presente com estas pessoas. É totalmente diferente do que estar sobre uma tela e falar com essa pessoa ou com essas pessoas, porque não é a mesma coisa, não é algo real, não é algo concreto, é algo mais distante, é algo mais abstrato, vamos dizer assim. Ou seja, que esse excesso de positividade em relação ao trabalho, esse desgaste, esse cansaço, faz com que as pessoas se distanciem cada vez mais, e principalmente pelas redes sociais também.
além disso, há uma certa melancolia em relação a isso, porque as pessoas sentem que está faltando algo nelas, mas elas não sabem o que é e que confundem isso com depressão, mas não é. Na verdade, é esse excesso de positividade, enquanto a melancolia é sobre negatividade. Então, como Nietzsche escreve, vós todos que amais o trabalho selvagem, o rápido, o novo e o estranho. Vós suportais muito mal, vossa operosidade e esforço é fuga e vontade de esquecer a vós mesmos. Se acreditasseis mais na vida, vós entregaríeis menos ao instante. Mas vós não tendes conteúdo suficiente em vós para a espera, e mesmo para a preguiça não. Ou seja, as pessoas meio que de certa forma dizem que não tenho tempo para isso, eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho que fazer essa tarefa o quanto antes, mas acaba meio que se filtrando cada vez mais nessa execução do trabalho, que acaba se desprendendo da própria vida dela, acaba desperdiçando o tempo da vida dela, ela acaba não vivendo, ela passa a viver pelo trabalho dela. E isso não é saudável, isso não ajuda, porque as pessoas precisam também desse tempo de lazer, as pessoas precisam também de um tempo para parar, descansar, respirar, e não somente ficar vidradas num trabalho que muitas vezes não traz benefício nenhum. É isso. O burnout, ao contrário, é a consequência patológica de autoexploração. O imperativo da expansão, transformação e do reinventar-se da pessoa, cujo contraponto é a depressão, pressupõe uma oferta de produtos ligados à identidade. Com quanto mais frequência se troca de identidade, tanto mais se impulsiona a produção. A sociedade disciplinar industrial depende de uma identidade firme e imutável, enquanto que a sociedade do desempenho não industrial necessita de uma pessoa flexível para poder aumentar a produção. Ehrenberg responsabiliza a falta de relação com o conflito pelo surgimento da depressão. O surgimento da depressão deve-se à perda de relação com o conflito sobre o qual se baseia o conceito de sujeito, como nos foi herdado pelo final do século XIX. Bem verdade que Ehrenberg conhece a falta de relação com o conflito como causa da depressão, mas para explicar a depressão, ele continua lançando mão do modelo do conflito. Segundo ele, na base da depressão estaria um conflito oculto que, através dos antidepressivos, acabaria se deslocando cada vez mais para o plano de fundo. Com o evangelho do desenvolvimento pessoal de um lado e com o culto da capacidade de desempenho de outro, não desaparece o conflito. Ele perde, porém, sua univocidade e já não se constitui mais nem um guia seguro. O fato de que hoje a luta não se dê tanto entre grupos, ideologias e classes, mas entre os indivíduos, não é tão decisivo para a crise do sujeito de desempenho como acredita Ehrenberg. Problemática não é a concorrência entre os indivíduos, mas o fato de tomarem a si mesmos como referências e de açúcar neles, assim como sua concorrência absoluta. O burnout é resultado da concorrência absoluta. Na transição da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho, o superego acaba se positivando no eu ideal. O superego é repressivo. O projetar-se do eu ideal, ao contrário, é explicado como um ato de liberdade. Se o eu se enreda num eu ideal inalcançável, vê-se literalmente fatigado ao extremo por ele. O sujeito de desempenho pós-moderno não está submisso a ninguém. Propriamente falando, não é mais sujeito, uma vez que esse conceito se caracteriza pela submissão. A partir de um certo nível de produção, a autoexploração é essencialmente mais eficiente, muito mais produtiva que a exploração estranha, visto que caminha de mãos
dadas com o sentimento da liberdade. A sociedade de desempenho é uma sociedade de autoexploração. O sujeito de desempenho explora a si mesmo até consumir-se completamente, burnout. A sociedade da positividade, que acredita ter se libertado de todas as coações estranhas, se vê enretada em coações autodestrutivas. É assim que doenças psíquicas como o burnout ou a depressão, que são enfermidades centrais do século XXI, apresentam todas elas um traço altamente agressivo a si mesmo. A gente faz violência a si mesmo e explora a si mesmo. Homo sacer é originariamente alguém que é excluído da sociedade por causa de alguma transgressão. É possível matá-lo sem que ele seja punido. O soberano dispõe do poder absoluto de suspender as ordens jurídicas vigentes. A vida desnuda, passível de morte, o poder da soberania condiciona o seu mútuo surgimento. Contrariamente ao que nós modernos estamos acostumados a pensar como espaço político nos conceitos de direitos de cidadania, da vontade livre e do contrato social, a partir do ponto de partida da soberania. E só a vida desnuda que é política de maneira autêntica. A vida exposta à morte é o elemento político original. O fenômeno originário da política é o anatema, que produz a vida desnuda do Homo sacer. A soberania é a vida desnuda do Homo sacer. Ocupam os dois limites extremos de uma ordem. Frente ao soberano, todos os seres humanos são potencialmente omnissácari. Segundo a teoria de Agamben, do Homo sacer, se mantém preso nesse esquema de negatividade. Assim, tanto o algoz quanto a vítima, tanto o soberano quanto o Homo sacer, distinguem-se inclusive topologicamente. Segundo Agamben, soberania e vida desnuda do Homo sacer encontram-se nos dois limites extremos de uma ordem. O sujeito de desempenho está livre da instância de domínio exterior que o obriga ao trabalho e o explore. Está submetido apenas a si próprio. Mas a supressão da instância de domínio externa não elimina a estrutura de coação. Ela antes unifica liberdade e coação. O sujeito de desempenho acaba entregando-se à coação livre a fim de maximizar seu desempenho. Assim, ele explora a si mesmo. Ele é o explorador e, ao mesmo tempo, o explorado. O sistema capitalista mudou o registro de exploração estranha para exploração própria, a fim de acelerar o processo. O sujeito de desempenho, que se imagina soberano de si mesmo como homo liber, aparece como Homo sacer. O sujeito de desempenho como soberano mostra-se ao mesmo tempo como Homo sapiens de si mesmo. Assim, Homo liber mostra-se Homo sapiens. Numa lógica paradoxal, também na sociedade do desempenho, soberano e Homo sacer acabam condicionando mutuamente seu surgimento. Na teoria de Ehrenberg, não se dá conta da violência sistemática que habita no seio da sociedade do desempenho. Ela radica-se amplamente no elemento psicológico e não no elemento econômico e político. Assim, nas enfermidades psíquicas do sujeito de desempenho, Ehrenberg não reconhece as relações de dominação neoliberal que transforma aquele homem soberano, aquele que é um empreendedor de si mesmo, um escravo de si mesmo. A economia capitalista absolutiza a sobrevivência. Ela se nutre da ilusão de que mais capital gera mais vida, que gera mais capacidade de viver. A divisão rígida e rigorosa entre a vida e a morte marca a própria vida com uma rigidez assustadora. A preocupação por uma boa vida dá lugar à histeria para a sobrevivência. A redução da vida aos processos biológicos vitais deixa a vida desnuda, déspe de toda narratividade, retira a vida a vivacidade, que a vida é algo muito mais complexo que mera vitalidade e saúde. A mania de busca por saúde surge sempre que a vida se tornou desnuda, como uma cédula de dinheiro.
frente à atomização da sociedade, a erosão social, sobra apenas o corpo do eu, que deve ser mantido sadio a qualquer preço. A vida desnudada faz desaparecer toda a teologia, todo ser, para em função de que valeria a pena estarmos saudáveis. A saúde torna autorreferenciável e se esvazia numa espécie de ente sem meta. A vida desnuda, porque está despida de toda transcendência, porque foi reduzida à imanescência da mera vida, que deve ser prolongada a qualquer custo e com todos os meios. A saúde é levada à nova deusa. Por isso a mera vida se tornou sagrada.